Boa tarde. A gente vai falar sobre os conversores trifásicos de corrente alternada para corrente contínua, que eles podem ser controlados e semi-controlados. Nós vamos mostrar os dois casos. E as principais vantagens de usar os conversores usando tiristores. Tiristores são dispositivos semicondutores que permitem o manejo do controle do circuito. Então, as vantagens de usar esses dispositivos é que abaixa, né, o custo da operação lá do equipamento, devido à eficiência energética, entre outros fatores. O rendimento fica mais elevado da máquina que está utilizando esse conversor e o sistema, no geral, fica mais robusto. E, no entanto, existem algumas desvantagens, que são, por exemplo, o baixo fator de potência e a corrente de entrada com a distorção harmônica muito elevada. Agora, falando primeiramente sobre o conversor trifásico semi-controlado, vou explicar o funcionamento dele, que basicamente consiste em utilizar 3 diodos comuns, ou seja, que permitem a passagem da corrente em uma única direção, sem o manejo do controle, e 3 tiristores, ou seja, aqueles dispositivos semicondutores que permitem o manejo do ângulo de disparo, por exemplo, e permitem um maior controle, né, sobre o circuito elétrico. Então, são exemplos de dispositivos do tipo de tiristores, né, podem ser SCR, DIAC, TRIAC, entre outros. Então, aqui falando um pouco sobre os ângulos de disparo, né, graças a esse manejo do ângulo que nós conseguimos ter um maior controle sobre o circuito. Então, aqui nós vemos nesse gráfico, nesse segundo gráfico, por exemplo, a linha vermelha mostra as ondas de tensão normal, sem ajustar o ângulo de disparo. Já a linha azul mostra o ângulo ajustado para 30 graus, ou seja, a gente percebe que o dispositivo só vai ser acionado depois de passado esse período dos 30 graus, né? Ou seja, vai adiar um pouco o acionamento do dispositivo. Então a gente tem esse controle do tempo aí, né? Que vai ser acionado o dispositivo. E aí a gente pode ter vários ângulos, 30, 60, 90. Toda essa configuração vai fazer com que a gente tenha um controle maior. Aqui, por exemplo, 90 graus, percebemos que a tensão só vai subir depois de um atraso bem maior, né, do que a tensão original, que está em vermelho, né. Então, assim, dá para perceber que a gente tem um controle, né, sobre esse ângulo. Agora, diferentemente do conversor trifásico semi-controlado, a gente tem o controlado. Qual a diferença entre um e outro? Basicamente, o controlado ele tem 6 tiristores, ou seja, todos os dispositivos semicondutores que são compostos o conversor trifásico controlado são os tiristores. Então, isso permite que as duas isso permite que as 3 fases sejam controladas, certo? E as características são bem parecidas. Ele retifica as 3 fases alternadas em 3 fases contínuas. E aqui que está a diferença, né? Utiliza 6 tiristores montados em pontos, ao invés de 3 do semi-controlado. Possui baixo custo, não permite a inversão de fluxo de energia, o fator de potência é baixo e a taxa de distorção harmônica da corrente de entrada, infelizmente, é elevada, né?
E aqui mais um exemplo, é bem parecido com o dispositivo semi-controlado, o conversor semi-controlado, onde a gente pode ajustar os ângulos de disparo. E com isso tem um maior controle sobre a máquina, né, que está utilizando esse circuito. E a interpretação dos gráficos para chegar a essa conclusão é de que em relação às tensões de linha, né, que são VAC, VBA e VCB. E são essas tensões de linha que polarizam os diodos. Aqui nós temos várias fórmulas matemáticas relacionadas às ondas desses retificadores, né? E tá vendo onde estão os círculos vermelhos? Cada círculo desse é a tensão de linha, né? Que é o cruzamento entre uma onda com a outra. Isso acaba gerando uma soma de tensões e elas geram uma outra onda, né? A gente vai ver posteriormente, mas é basicamente isso. A cada cruzamento das ondas tem sim uma soma, né, das tensões, e isso que forma a tensão de fase ou de linha, né? Aqui, só para recapitular, a gente tem os, os, os retificadores não controlados, ou seja, usam somente diodos, os semi-controlados, que usam 3 tiristores e 3 diodos, e os controlados, que usam 6 tiristores. Aqui, né, uma representação gráfica do que eu falei anteriormente, que mostra aí esse somatório das tensões, que você pode ver assim nesse segundo gráfico, a tensão de saída VR, né, que forma essa onda com uma frequência menor. Aqui é o retificador monofásico e o retificador trifásico. Tá vendo que a diferença do retificador trifásico para o retificador monofásico é que suas ondas possuem uma frequência diferente. A do trifásico tem uma frequência bem menor, né, do que a do monofásico, justamente por causa de ter mais somas de tensões em cruzamento, né? E um conceito importante é o ripple, né, que é justamente o nome que se dá para essa soma dessas tensões. Aqui são as fontes, e é isso.